Quando a situação aperta para o povo, o jeito é se virar. E essas soluções criativas do povo para enfrentar os problemas econômicos você vai poder ver hoje aqui no Espaço Comunitário. E se tratando de soluções, os paraplégicos também querem soluções para os seus problemas. Querem, inclusive, aproveitar a Constituinte para conseguir o que nunca conseguiram até hoje, um maior respeito. O Espaço Comunitário está começando agora. Semana de sol e muito calor aqui no Rio. Mas a chuva continua rondando. Em São Paulo, muita água rolou e muitas famílias ficaram desabrigadas. Aqui no Rio, a Pastoral de Favelas organizou um encontro para discutir o assunto, a partir de um especial do Espaço Comunitário sobre chuvas e deslizamentos. Apresentado nos dias 16 e 17 do mês passado, o programa serviu de base para um seminário de nome sugestivo: Chega de Sofrimento. O encontro teve como base de discussão 10 propostas apresentadas como possíveis soluções para diminuir ou até mesmo sanar o drama vivido nestas comunidades, particularmente nesta época do ano, período das chuvas de verão. Foram formados 6 grupos, cada um deles trabalhou em cima de 2 ou 3 propostas no sentido de desmembrá-las. Entre elas, a dragagem dos rios, canais e valões e o fim das remoções. O fim das remoções é uma das discussões mais pertinentes, isto porque os representantes destas comunidades se colocam contra a Comissão de Avaliação das Áreas de Risco, criada pelo governo. Esta comissão tem, em princípio, como objetivo remover as pessoas que moram nessas áreas. Carlinhos, por que vocês estão contra a criação dessa comissão, basicamente? Olha, em primeiro lugar, essa comissão foi feita sem o conhecimento das comunidades, das suas lideranças. E uma coisa que nós ficamos até surpresos, já que a proposta do nosso governo é uma proposta democrática de discutir com as comunidades esse tipo de avaliação. A outra coisa é que a gente sabe que a maior parte das favelas, estão situadas exatamente em costa. E se isso for levado em consideração, então vai ser um verdadeiro massacre. Então vamos remover muitas favelas. E a gente está, inclusive, lamentando, da maneira que, inclusive, já foi feita, quer dizer, prejudicando alguns companheiros nossos em outras comunidades, destruindo suas casas, sem um aviso prévio e sem uma indenização, sem nada, quer dizer, estão pondo as pessoas na rua. A discussão quanto à questão foi mais além. Foi proposto e aprovado pela plenária uma nota de repúdio quanto às remoções. A proposta é que o governo providencie a contenção das encostas, o que, consequentemente, eliminará os riscos de deslizamentos nas comunidades. Nós, representantes e moradores em favela, vimos através desta repudiar a criação da Comissão de Controle de Área de Risco sem consulta prévia das comunidades e seus órgãos representativos, que no nosso entender foi de forma arbitrária. Apesar da intenção, propomos que as comunidades tenham participação junto a esta comissão, através de representantes da área de risco e de seus órgãos representativos do movimento de favela. O diretor da Geotécnica garante que as obras já estão sendo executadas em cerca de 5 comunidades, isso para a contenção das encostas. Garante também que mais 10 comunidades serão atendidas, isto a curto prazo. Nós procuramos atender prioritariamente as áreas que apresentam maior risco. Então, nós temos procurado atender várias encostas, algumas os orçamentos são bastante elevados. Outras, os orçamentos para obras são bem inferiores, mas depende do grau de risco do problema que foi detectado. Ao final do encontro, foram votadas e aprovadas 7 propostas. São elas: que a Conlurb preste o serviço de limpeza nas favelas como faz nos bairros, que a dragagem dos rios, canais e valões também empregue a mão de obra da comunidade e que esta mão de obra seja remunerada, que a SEAB utilize mão de obra das comunidades, urbanizar e não remover os moradores das comunidades, que o Estado indenize os prejuízos sofridos pelas famílias em casos de enchentes e desabamentos,
Tem mais, que seja criada uma comissão com representantes das comunidades para avaliar o andamento das obras do projeto Mutirão. E, finalmente, a criação de uma comissão de acompanhamento dessas propostas. A nossa intenção é que essa comissão, formada hoje por 17 pessoas, seja realmente representante desse dia todo de reunião que nós tivemos aqui hoje e que consiga, junto às autoridades competentes, resolver realmente esses problemas que afligem a nossa comunidade. O encontro, né, que nós demos o nome de Chega de Sofrimento, é um pouco do que nós queremos, né? Acabar com o sofrimento das nossas comunidades. Comunidades sofridas, mais batalhadoras. Com criatividade e com a ajuda da Pastoral de Favelas, muita coisa tem acontecido por aí. Quer ver só um exemplo? Jacaré apoiou, foi criada aqui numa oficina. E quem quiser participar e brincar com a gente, pode ser criança também. Não tem problema. Você vem e aprende a fazer, a gente vai brincar muito. Tá legal? A Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da Caritas, desenvolve na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro o projeto de assessoria técnica às escolas e creches comunitárias. Os cursos consistem em treinar pessoas de diferentes locais para depois estas mesmas pessoas ensinarem o que aprenderam nas comunidades a que pertencem. Nós temos principalmente 4 grandes projetos. Nós temos um de animação cultural nas comunidades de baixa renda, temos esse que é o de assessoria técnica, creches e escolas comunitárias. Temos também... Deixa eu ver o outro... nós temos a Pastoral da Criança, que a gente desenvolve aqui, e o desenvolvimento de recursos humanos, que a gente desenvolve principalmente no Vicariato Oeste. São vários cursos. Um deles ensina como uma folha de papel, ao ser dobrada, pode se transformar em objeto educativo. A gente procura usar o papel da melhor forma possível, né? A dobradura de papel, aqui no Brasil conhecida, é uma tradição japonesa que veio com os japoneses aqui na época de colonização, né? E com as crianças a gente é capaz de desenvolver, né, o sentido da geometria e também a criatividade, né, que elas vão descobrindo formas, né, através de algumas formas básicas que a gente vai dando para a criança. O estudo da matemática, que é um negócio muito chato, né, pode se tornar perfeitamente agradável quando ela descobre, né, que o papel, dobrando, ao sendo dobrado, simetricamente, vai mostrando várias faces, vai sempre saindo outras formas geométricas. Outro curso mostra como conchas, pedaços de madeira e copinhos de iogurte se transformam em instrumentos musicais. Dante, como é que é esse trabalho que vocês fazem aqui? Olha, esse trabalho em especial é a construção de instrumento musical a partir de sucata, né? O lixo da grande cidade, coisas à primeira vista inaproveitáveis, né? Que a gente transforma em instrumento musical. Esse aí, por exemplo, que está na mão dela, o que é isso? Bom, isso aqui funciona como um chocalho, não sei bem nem o nome, né? Eu sei o som que tem, olha só. É a partir de madeiras largadas por aí, né? Não sei nem da procedência dessa madeira, mas tá aí. E aquele bambu ali? Bom, com bambu a gente constrói reco-reco, aquela menina lá, tá lá, com o reco-reco terminando. Sabino, tem um reco-reco aqui. É um reco-reco e um chocalho também. Ela colocou semente dentro. Eu acho que nem colocou ainda. Vai colocar as sementes dentro. Deixa eu conversar então aqui com ela. É o primeiro reco-reco que você está fazendo? Primeiro. Para o carnaval? Não, para as crianças mesmo e pode ser para o carnaval também. Como é que as associações de moradores podem fazer para obter esse trabalho? Olha, eles geralmente assim, basta nos procurar, tem que haver um pedido, uma solicitação, porque nós partimos assim de uma necessidade de um pedido dessa, uma associação, um grupo comunitário, nós não atendemos só aos grupos católicos, né? Qualquer grupo interessado no bem comum, no trabalho social, que seja sem nenhum objetivo de lucro, nós podemos dar um apoio. Qual é o telefone, endereço? Aqui é Rua dos Arcos 54, né? Que é o endereço aqui, que é a entrada do Banco da Providência. E o nosso telefone é 240-2819. É isso aí. Quem quiser pode dar uma ligadinha e mãos à obra. Às vésperas do carnaval não vai faltar disposição para fazer muito reco-reco, né? Depois do intervalo, os paraplégicos ganham espaço para as reivindicações que pretendem levar à Constituinte. Aguarde um instantinho só que nós voltamos já já.
7h da manhã. Começa mais um dia na vida de Antônio Carlos Bento, 28 anos, paraplégico. Ele teve paralisia infantil com 1 ano de idade. Antônio Carlos é um dos deficientes entre 60 rapazes e 20 moças que moram no Clube dos Paraplégicos do Rio de Janeiro, que acaba de completar 22 anos de existência. Antes do trabalho, o café da manhã, pão com manteiga e um cafezinho. Antônio Carlos chegou aqui há 6 meses. Durante 15 anos, esteve internado no Instituto Psiquiátrico. Você que ficou tanto tempo nesse instituto, como é que é para você estar na rua? É muito difícil para você que é paraplégico, é deficiente, andar pelas ruas que não tem a menor condição para quem anda em cadeira de roda? Olha, minha filha, essa é um tipo de palavra um pouco meio difícil, que realmente tem várias barreiras, sim. Entendeu? Tem várias barreiras. Por exemplo, tem lugares que tem muitas escadarias que a gente tem que atravessar a rua e tem que atravessar a rua para poder atravessar a passarela com cadeira de roda, entendeu? Seguimos Antônio Carlos e outros deficientes até o local de trabalho deles, as ruas da cidade. Se movimentar pelas ruas exige experiência e habilidade. Os deficientes não gostam da venda de balas, mas são raras as opções para eles que pertencem a uma faixa pobre da população e muitas vezes são discriminados pela própria família. No Brasil, 10% da população, ou seja, cerca de 13 milhões de pessoas, são portadoras de alguma deficiência. Mas não é obrigatória a construção de rampas ou a instalação de elevadores que facilitem a vida dos paraplégicos. As cidades são cheias de barreiras arquitetônicas. Antônio Carlos, é complicado para vocês e perigoso atravessar a rua? É. Por quê? É porque, de repente, quando o carro está freando aqui, pode vir um de lá correndo e frear em cima da gente, como já aconteceu várias vezes. E vocês têm problema, por exemplo, do meio-fio muito alto, da rua esburacada? Tem, aí o exemplo aqui, um ali outro ali, e para as cadeiras de roda, escangalha as cadeiras todas. A cidade realmente não está preparada, né? As ruas não estão preparadas, entendeu? Os buracos são muito grandes, os governos fazem buracos todos os dias, não é? As calçadas estão também todas esburacadas, os carros também tomam conta de todas as calçadas. É um problema muito sério para uma pessoa de cadeira de roda, de muleta ou de bengala, ou mesmo uma pessoa idosa ou uma pessoa grávida transitar nas ruas brasileiras. Todo dia a gente faz isso normalmente, entra e sai de ônibus. Mas para o deficiente essa é uma tarefa quase impossível. E se ele vencer a barreira das escadas, encontra outra logo adiante, a roleta. Na verdade, não existe um transporte coletivo adaptado para o deficiente. Maria Paula Teperino é advogada e presidente da ADEFERJ, Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro. Paula, solucionar as barreiras arquitetônicas da cidade é muito difícil? Não, difícil não é, né? O dia que a gente tiver uma sociedade conscientizada para as reais necessidades da pessoa portadora de deficiência, tiver leis que obriguem a essa construção sem barreiras arquitetônicas e tiver governos que se façam cumprir essas leis, autoridades competentes que façam com que toda essa normatização seja cumprida, eu acho que você soluciona pelo menos 80% das barreiras arquitetônicas de uma cidade como o Rio de Janeiro. Para o principal problema das pessoas portadoras de deficiências, o transporte, já existem soluções. O geólogo Flávio Wolff, por exemplo, tem um carro adaptado para ser controlado apenas pelas mãos e usa ainda uma espécie de elevador para a cadeira de rodas. O problema é o custo da adaptação, cerca de 12 mil cruzados. Você usa o automóvel adaptado há muito tempo? Cerca de 15 anos. É muito difícil se ter acesso a essa adaptação, quer dizer, é uma coisa rara no Brasil fazer isso e é muito caro? Olha, vamos dizer, nas cidades maiores, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, nas capitais, a maioria dessas cidades tem sempre alguém que faz de uma maneira ou de outra, seja uma empresa ou seja artesanalmente, né? Mas em relação aos países mais desenvolvidos, no Brasil ainda nós estamos engatinhando nesses equipamentos, né, que possibilitam a adaptação de carros. Você ainda enfrenta ou enfrentou muito preconceito pessoalmente? Sim.
Eu diria que o preconceito, ele se apresenta de uma forma tal, como uma doença que não distingue classe social, né? O preconceito, na sua essência, ele não faz essa distinção. Então, as formas de expressão desse preconceito é que variam, mas ele subsiste nas classes mais baixas e nas classes mais altas. E isso é incrível num país religioso como o nosso, né? Em todo mundo tem uma religião, frequenta a igreja, seja protestante, seja católica, espírita, judaica, lá sei. Eu sei que todo mundo fala em Deus, mas na hora de tratar com o seu próximo, há uma diferença muito grande, quando Deus também está no próximo. Então é um problema sério do país, é um problema de educação da sociedade. E o que vocês estão fazendo, a TVE, é uma coisa muito importante, porque nós estamos conscientizando, é a palavra certa. O que mais se precisa é a conscientização, porque havendo a conscientização haverá o respeito e haverá a participação da colaboração, não só do governo, que cabe participar e colaborar, mas e muito mais da sociedade. É o que se faz em todo mundo, né? É mais a sociedade do que o governo participando. Final da tarde, os deficientes do Clube dos Paraplégicos voltam para casa. É o momento do lazer. Quer dizer que depois do trabalho, uma musicazinha para relaxar. É isso aí, né? Para relaxar, para poder tirar o peso da rua, barulho de carro, fumaça, aquela poluição, entendeu? Aí a gente, na hora de lazer, a gente fica cantando aqui as músicas, dá um sol maior para mim. Menina, menina, vem comigo que eu vou te levar. Você é a coisa mais linda que nasceu pra me amar. Inspiração para cantar, disposição para reivindicar. Como todos os brasileiros, os paraplégicos estão de olho na Constituinte. Desde outubro do ano passado, uma coordenadoria para a integração da pessoa portadora de deficiência está trabalhando a todo vapor. Mas há ainda ponteiros a acertar. Essa coordenadoria, ela estava para ser ligada diretamente à Presidência da República. E a Presidência da República está em Brasília, a coordenadoria está no Rio de Janeiro. Num ano de Constituinte, de Assembleia Nacional Constituinte, eu acho que essa coordenadoria devia estar em Brasília para cerrar a fileira junto com as entidades, em prol de uma Constituinte que dê apoio realmente à pessoa deficiente. O que a Constituinte pode fazer realmente de concreto pela pessoa deficiente, essa nova Constituinte que está aí? Olha, eu sempre digo que ela tem que respeitar os direitos da pessoa deficiente. Que a pessoa deficiente, ela tem os mesmos direitos de uma pessoa não deficiente. Simplesmente respeitar, lhe dando acesso ao trabalho, lhe dando acesso ao estudo. Vamos ver, no meu caso específico, eu tenho 4 filhos, um excepcional. Quer dizer, quando as minhas filhas, meus filhos pequenos, começaram a entrar na escola, tinha colégio primário para todos os meus filhos, menos para minha filha excepcional. Não foi dado a mim o direito da escolha de educar minha filha excepcional. Tivemos que nós fazermos a educação para a nossa filha. E acesso ao trabalho, acesso a tudo. Quer dizer, a pessoa deficiente tem que ser respeitada nos seus direitos. Quer dizer, então, nós da Paz hoje lutamos pelos direitos da pessoa deficiente. Nós queremos que ela tenha as mesmas oportunidades de uma pessoa que não deficiente. Como esse assunto da Constituinte é o assunto do momento, eu queria repetir essa pergunta para a Rosângela. Rosângela, o que você acha que a nível de Constituinte pode ser feito de concreto
Olha, eu acho que uma Constituição de concreto talvez não possa fazer nada assim por ninguém, principalmente num país como o Brasil, onde as leis não são respeitadas, né? Então, eu acho que a Constituição pode trazer diretrizes ou uma filosofia que permita que, através de recursos judiciais e tal, que a gente possa apelar para a justiça e fazer cumprir nossos direitos. No caso da Constituição, essa que está em vigor, existe a emenda número 12 do deputado Tales Ramalho, de 1978. Essa emenda já foi incorporada ao corpo da Constituição e assegura, desde 78, está assegurada na Constituição acesso a logradouros públicos, mercado de trabalho, acesso à educação, no trabalho, inclusive, com a mesma condição salarial que os demais funcionários. No entanto, essa lei, essa emenda 12, nunca foi regulamentada. Ou seja, existe, de fato, na Constituição, mas de direito a coisa não se... Ao contrário, existe de direito, de fato, a coisa não se dá, né? Então, o que nós ficamos pensando é que isso, se realmente essa Constituinte, a gente não sabe ainda bem ao certo o que esperar dela. Eu acho que está todo mundo, assim, ainda num compasso de espera para ver como se configurará esse quadro constituinte. Agora, o que nós, pelo menos nós, do Movimento de Pessoas Deficientes, pretendemos fazer uma espécie de procurar sensibilizar uma bancada progressista que seja pró-deficiente, pró as nossas lutas, né? E eu acho que o que está em questão agora não é mais, no nosso caso, regulamentar a emenda 12, porque ela é um capítulo à parte na Constituição feita especificamente para o deficiente. O que nós estamos querendo é que se espalhe durante todo o corpo da Constituição, cada vez que for citado o papel do cidadão, como qualquer outro, que haja ali uma referência ao direito da pessoa deficiente, para não sermos considerados, como já somos, normalmente, como um capítulo à parte, quando vamos fazer alguma coisa para o deficiente. Nós nunca estamos engajados no bojo da sociedade como um todo. E uma integração, uma inserção social, porque não é nem um caso de integração, nós precisamos ser primeiro inseridos socialmente nesse contexto. Isso não se faz possível quando você está até na Constituição citado num capítulo à parte. Então, isso assim seria ponto 1, a reivindicação 1 dos deficientes para a Constituinte, né? Que a gente tivesse citado durante todo o corpo da Constituição, cada vez que se citasse o direito dos cidadãos, porque nós somos cidadãos, pagamos impostos, temos os deveres de todos os cidadãos e não temos os direitos que deveríamos ter de acordo com a Constituição e com as leis que vigoram no país. No Brasil, só 2 ministérios atuam na área da pessoa deficiente. É o Ministério da Educação, através do SENESP, e o Ministério da Previdência Social, através da LBA. O Ministério da Justiça, da Saúde e do Trabalho simplesmente desconhece a pessoa deficiente. Então, nós esperamos que o Ministério da Previdência, através da LBA, que para o nosso caso da pessoa deficiente mental é o grande baluarte, certo? E o Ministério da Saúde, através do SENESP, que agora é secretaria, eles consigam chamar os outros ministérios da Justiça, do Trabalho e da Saúde, principalmente, para a prevenção, né? Quer dizer, que seria muito mais barato prevenir a excepcionalidade do que tratar a excepcionalidade. Então, o que nós queremos e desejamos é que essa coordenadoria realmente possa unir esses ministérios. Nessa matéria que a gente viu agora há pouco, o que me chamou muito a atenção foi que aqueles deficientes conversavam comigo e diziam: eu não gosto de vender bala. Agora, qual é a opção para uma pessoa que é deficiente, que no caso daquele menino específico, Antônio Carlos, é negro, é deficiente, foi abandonado pela família e não tem a menor condição econômica? Quais são as opções de trabalho para os deficientes, principalmente esses deficientes de uma camada mais pobre da população? Olha, talvez eu te volte a pergunta para a gente sentir como é que é a questão. Qual é a condição de trabalho para o pobre, analfabeto, sem condições, entendeu? No Brasil, agravado pela falta de transporte, pela, talvez,
resistência física menor, o que já não é o caso dos vendedores de bala, porque menor resistência física de uma pessoa que passa o dia inteiro na rua, subindo e descendo o meio-fio, que não tem acesso, naquela cadeira de roda embaixo do sol e tal, acho que é uma prova de grande, excessiva resistência física, né? Mas eu acho que o deficiente está para a camada dos trabalhadores, para a categoria dos trabalhadores brasileiros, da mesma forma que está para todas as outras categorias, ou seja, ele é um segmento da população que tem todas as características sociais dos outros segmentos. O pobre, o deficiente pobre, vai enfrentar, e analfabeto, vai enfrentar problemas dessa natureza social, somados às dificuldades que ele tem de transporte. Por exemplo, na nossa área, deficiência física, o transporte, no caso do Ministério dos Transportes, seria fundamental estar participando disso, porque sem o transporte nós não temos acesso à educação, ao lazer, à reabilitação, ao trabalho, a nada, entende? Então não adianta você conseguir construir, não sei, uma empresa que vai empregar deficiente. O cara arranja um emprego e não tem como é o trabalho, simplesmente, né? Então, agora, no caso do deficiente em geral, no caso desse deficiente do Clube do Paraplégico, é uma questão muito séria realmente, porque essas pessoas não têm opção, né? É uma situação séria e lamentável, porque o que acaba acontecendo contra a vontade desses paraplégicos, é lógico que não é objetivo nenhum ali, mas o que acontece é que a imagem estigmatizada do deficiente é vendida em cada saquinho de bala que as pessoas compram. Então, você está comprando uma bala, não é pela bala, você está comprando a esmola, a tua indulgência, já está garantindo seu lugar no céu cada saquinho de bala que você compra. Então, e isso repercute para as pessoas deficientes em geral, porque a sociedade não discerne, né? Se eu tiver, de repente, na porta de um cinema, vão me dar uma esmola, embora eu não precise de uma esmola, mas as pessoas não discernem, não conseguem perceber a diferença entre pessoas que estão sentadas sobre cadeiras de roda. Elas percebem a cadeira de roda primeiro. Então, cadeira de roda é significado de esmola, de caridade, de pena, de tutela, entende? E é exatamente isso que o nosso movimento procura desfazer, né? E a questão do trabalho é prioritária também, muito prioritária, transporte e trabalho, porque é a forma dessa integração. Eu tenho certeza que você, por exemplo, se nunca tivesse pensado na problemática do deficiente e nunca teve contato com o deficiente, você ia ter um ponto de vista sobre nós. Depois que você está batendo esse papo conosco, eu tenho certeza que a sua conduta, a sua forma de pensar em relação ao deficiente vai ser alterada, porque a gente interagiu aqui, a gente trocou informação e essa troca, esse contato é muito importante para a conscientização da sociedade como um todo, né? Com certeza. E os resultados já começaram a aparecer. Foi aberto em Brasília um escritório da coordenadoria que está elaborando um documento com várias reivindicações. No final de março está logo aí, este documento vai ser entregue aos constituintes. No Chile existe um programa de televisão que você não vê ligando a televisão em casa. É necessário ter um aparelho de videocassete, daquelas fitinhas. É um programa de denúncia contra a ditadura Pinochet. Um programa que já está sendo visto por quase 300 mil chilenos. Uma forma de protesto que você vai ver depois do intervalo. Essa cena, vocês se lembram? Bem, nós mostramos essa cena de violência e junto com ela várias outras do Chile através do trabalho de um grupo de pessoas que no Chile se reúne para tentar denunciar essa situação política e também mostrar ao mundo todo essa violência da ditadura de Pinochet. O Cristiano trabalha no Teleanálise, esse telejornal. Como é que funciona essa estrutura? Vocês todo mês produzem um programa. Como é que é isso? É uma cooperativa? Como é que vocês se juntaram? Es una organización de trabajo. Teleanálisis es parte de una organización de periodística que edita revista Análisis en Chile. Nosotros
hacemos un programa en video todos los meses que se distribuye por canales particulares y a través de organizaciones sociales, sindicales, populacionais. Ou seja, para vocês entenderem, uma fitinha como essa, caseira, né, que apresenta a programação e as pessoas conseguem ver em casa as cenas de violência, as denúncias políticas do que ocorre no mês. Nuestro trabajo lleva 2 años de existencia y el objetivo nuestro es intentar mostrar el Chile real, el Chile que no se ve en la televisión oficial, que está muy controlada por el gobierno actualmente. Esse processo de trabalho, né, que é alternativo ao que existe oficialmente, ele tem uma difusão grande, grande o número de pessoas que têm acesso a isso, e qual é a função política que ele acaba tendo? Principalmente son las organizaciones sociales y políticas sindicales las que ocupan Teleanálisis, utilizan el programa para reflexionar en la base del movimiento de organizaciones sociales, utilizándolo como instrumento de educación, de formación. Alrededor de 35, 40 mil personas cada mes reciben Teleanálisis en exposiciones que se hacen semiclandestinamente, no es siempre tan clandestino, pero funciona a nivel de organizaciones sociales que encargan este cassette que tú has mostrado, lo pasan en el sindicato del cobre, del petróleo, organizaciones populares de poblaciones de Chile. Allí es donde para quien no sabe, poblaciones es favela. Favela, claro. Es allí donde tiene mayor utilidad Teleanálisis. Ou seja, no caso, há um trabalho de consciência política por trás disso, né? As pessoas tomam consciência dos crimes da ditadura, claro, da repressão, tudo através desse trabalho. E essa ideia desse trabalho surgiu como? Quer dizer, desde o início você já colocou que era uma cooperativa de trabalho, né? Trabalhadores reunidos. Desde quando vocês chegaram à conclusão que o vídeo seria um instrumento político alternativo? Como é que surgiu? Claro, esta idea de formar Teleanálisis, de crearlo, nació justamente porque en la televisión oficial no existe ningún espacio que pueda mostrar la realidad del país. Nosotros hemos realizado reportajes, por ejemplo, acerca de la muerte del periodista, colega nuestro, José Carrasco, del cual información oficial no salió en televisión, prácticamente nada. A morte do jornalista Carrasco não foi divulgada oficialmente? Prácticamente no se habló de ello en televisión. Lo mismo de los compañeros degollados, los tres compañeros. Isso nós mostramos aqui, os 3 professores, inclusive. Claro. 2 deles eram os professores, claro, que foram degolados. 2 profesores y un trabajador de la Vicaría de Solidaridad. Ese tipo de reportaje, ese tipo de notas periodísticas en televisión no se ven. Y el momento en que nosotros comenzamos a hacer este tipo de trabajo, inmediatamente tuvimos una respuesta de las organizaciones populares que fue muy importante para nosotros. Realizar este trabajo empezó a ser para nosotros más que una iniciativa en un momento determinado importante, empezó a ser un requerimiento de las organizaciones sociales. Y eso para nosotros ha sido un impulso muy importante. Bem, se no Chile é difícil e por isso saiu essas fitinhas clandestinas, no caso do Brasil nós já passamos da ditadura e nós vamos denunciar agora um pouco mais da ditadura e da exploração que sofre o povo chileno através de algumas cenas dessa edição de Teleanálise de novembro que vocês vão ver agora. Mais uma vez, os chilenos foram às ruas para pedir justiça. Agora pela morte do jovem Rodrigo Rojas, queimado pela polícia durante a greve geral no país em 2 de julho do ano passado. Carmen Glória, que estava com ele, também acabou queimada, foi ouvida no Hospital do Canadá pela equipe do programa 60 Minutes da TV americana. Ha descrito a sus agresores y todo lo que ocurrió en la mañana del 2 de julio. Sentí algo como fuego en mis piernas y después vi fuego en todo mi cuerpo.
Traté de apagarlo con mis manos, pero no se apagaba. Pasó un largo rato. El fuego me estaba consumiendo. Y sentí como el... Y me tiré al suelo y perdí la conciencia. Perdí la conciencia yo. Rodrigo era fotógrafo e estava registrando o movimento popular contra o governo chileno. Tanto el gobierno como el ejército han pretendido explicar el hecho como un accidente provocado por una de las víctimas al patear una bomba incendiaria. No queremos estudiantes universitarios porque ustedes son los que están provocando problemas en Chile. Y me tiraron el pelo y empezaron a pegarme con las metralletas. Con las metralletas. El trabajo periodístico en un régimen militar es difícil y para algunos muy peligroso. A ditadura Pinochet parece incansável. Além da repressão ao povo chileno, reprime também o trabalho da imprensa. Em setembro do ano passado, o jornalista José Carrasco foi sequestrado e assassinado. Esta publicación, junto a Cauce, APSI y La Bicicleta, más el periódico Fortín Mapocho, fueron otra vez clausurados. Con este hecho, los coartar la libertad de expresión hace peligrar seriamente el futuro de estos medios. El problema de los medios de comunicación en Chile preocupa también a nivel internacional. Em novembro passado, um grupo de diretores da Sociedade Interamericana de Imprensa esteve no país para discutir a questão da imprensa e da censura. Em todo o Chile, são comuns as agressões aos jornalistas, principalmente dos meios de comunicação chilenos que fazem oposição ao regime do general Pinochet. Tengo una marca aquí en la frente de un proyectil, una bomba lacrimógena que me llegó hace unos meses atrás, cuando estábamos cubriendo una protesta estudiantil. En un momento en que estábamos replegados, un grupo de periodistas se acercó a una micro y sin provocación de nosotros, que no puede haber provocación de nosotros, nos empezó a disparar, a dispersarnos. A crise econômica revelou novos talentos. O povo começou a se organizar em torno de produções artesanais que garantam a sobrevivência. Muitas padarias caseiras são capazes de produzir de 20 a 30 quilos de pão por dia. Como no hay trabajo, entonces había que ver de qué manera se podía, en último caso, subsistir. Essas iniciativas começaram como atividades provisórias e acabaram se firmando como uma fonte de renda. Muitas pequenas empresas produtivas começam a se formar em todos os pontos do país. Somos un grupo de señoras de marido cesante y que queríamos buscar algo donde poder nosotros aprender para trabajar, para ayudarlos a ellos. Y estamos aprendiendo conservas, secado de alimentos. Estamos pensando en formar un pequeño, digamos, una pequeña industria. Muita gente começa a se especializar nessas atividades caseiras, especialmente as mulheres que tiveram os maridos presos ou foragidos. Esse exemplo de uma confecção de roupas mostra como o povo chileno está reagindo ao desemprego e à opressão. Bueno, para mí lo más importante en este momento es el trabajo, que en este momento estamos mal, porque no hemos tenido mucho teñido. A mí me gusta crear cosas nuevas, que se vayan vendiendo. A mí me ha aportado bastante, porque yo he mantenido mi hogar
con los tejidos. Grito de alerta, Luis Recabarren, la tierra soberana debemos conquistar. A la aurora extendida marchan los oprimidos, por el trabajo de todos y el fruto compartidos. Allende hermano, están los pueblos, tu palabra levanto, tu ejemplo vivirá. Es tu historia que avanza, a la nueva final nos lleva. Chile, por ti juramos, no habrá noche que nos detenga. La patria llama. Vamos con ella hacia la libertad. La patria llama. Vamos con ella hacia la libertad. Isso que vocês acabaram de ver como forma de viração do povo chileno, aquelas mulheres que fazem roupas, bordam, tudo isso também existe aqui no Brasil. É o que vocês vão ver depois do intervalo, como que o brasileiro se vira para fugir do aperto. Você sabe o que é viração? É um termo comum em comunidades carentes do Rio de Janeiro, como essa aqui, a Vila do João, na Avenida Brasil, que tem cerca de 8.000 habitantes. Viração é um tipo de comércio feito em casa. A gente abre uma portinha em casa, vende uma coisa ali, outra aqui, um servicinho. Essa casa, por exemplo, aqui, tem uma oficina, onde conserta-se geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar, ou seja, conserta-se de tudo. Em frente a essa casa, nessa outra aqui, vende-se sacolé. Esse tipo de comércio, a viração, muitas vezes é uma opção para as pessoas desempregadas ou para as mulheres que não podem trabalhar fora porque não tem com quem deixar as crianças. Dona Maria de Luz, como é que foi que a senhora teve a ideia de vender aqui o sacolé? Até na ideia assim mesmo. Comecei a vender. É um jeito de ganhar um dinheirinho? É. Quanto é que a senhora consegue tirar por mês? Ah, não contei ainda não, consigo fazer. Quanto é que custa um sacolé? 1.500. 1.500 cada? É. Dá muito trabalho para fazer? Pouco. A senhora pode trabalhar fora? Não. Por quê? Tenho 2 crianças. Não tem com quem deixar as crianças? É. Então o jeito é arranjar um trabalhinho assim em casa mesmo? É. Marcelo, como é que você teve a ideia de abrir aí essa oficina em casa? É melhor do que trabalhar para patrão, para ganhar 900 cruzados por mês. É melhor trabalhar para mim, um amigo mesmo, que nós ganhamos muito mais. Você tira um bom dinheiro por aqui na oficina? Tá, patrão, nós não trabalhamos só aqui, trabalha na Barra da Tijuca, Copacabana, Botafogo. Trabalha em todo lugar, é só chamar. Só chamar que vocês vão? Só chamar. Conserta isso tudo mesmo que está escrito aí? Geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar, de secar, tudo. Instalação elétrica. Mas me diz uma coisa, você está trabalhando aqui porque ganha mais ou porque está difícil arranjar emprego lá fora? Eu estava empregado, saí do emprego. Eu me trabalhar ganhando 900 cruzados por mês, eu prefiro ficar dentro de casa. É muito mais vantagem. Ganho mais trabalhando assim. Você tira quanto mais ou menos por mês? Aí depende também. Aí, às vezes por semana dá para tirar 5, 6, 7 mil. Por semana? É, isso aí vai. Vai do serviço que tem, né? Ah, então você tá rico. Tô nada, a impressão que tá rico. Daqui a pouco você tá abrindo uma grande oficina. Deus queira que dá. É pra abrir mesmo, porque tá brabo. Porque para trabalhar para patrão, para ganhar 900 cruzados, é melhor ficar dentro de casa cruzado com os braços. É muito comum aqui na Vila do João a pessoa abrir um negócio na sua própria casa e acabar fazendo um comércio maior, como essa birochinha aqui do seu Benedito e da Dona Maria. Seu Benedito, como é que foi que o senhor começou o seu negócio? Aí eu comecei com uma garrafinha de café, depois comprei umas garrafas de cachaça e fui levando a vida aí. Foi vendendo na janela de casa mesmo? É, na janela de casa mesmo.
Tinha muita gente nessas obras aí, eles começaram a comprar. Vamos aí, né? Então vamos conversar agora com Dona Maria. Dona Maria, valeu a pena abrir esse comércio aqui? Valeu, sim. Por quê? Porque me adiantou muito, né? Ele estava desempregado na época e eu botei aqui uma garrafinha de café. Comecei com 5 litros de bebida, fazendo batida de limão, maracujá, e fui vendendo e comprando mais coisas, entendeu? Eu não tinha geladeira na época, comprei com dinheiro disso, não tinha nenhuma caixa dessa de refrigerante, também fui comprando aos poucos e hoje eu tenho minhas coisas tudinho, graças a Deus. Tenho 5 anos que eu tô com essa tendinha. E a senhora mora aqui dentro mesmo? Moro aqui. E é bom porque pode trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo? É, sim. Bom, o calor tá grande, vamos tomar um sorvete? Aqui na Vila do João tem uma casa que tem uma mini sorveteria dentro. Como é seu nome? Vilmar Alves dos Santos. Vilmar, como é que foi essa história que você resolveu fazer uma sorveteria dentro de casa? É o seguinte, a gente tem que montar, né, para ver, resolver alguma coisa, que a situação tá mal. Então ver que ganhar um dinheirinho extra, né? Você tá desempregado? Tô no seguro, tô no NPS. Por quê? Sofri um acidente, despenquei do 4º andar. Então não tinha outro meio de ganhar dinheiro, eu resolvi montar aí, né? Que você ganha do NPS não dá para viver? Não dá não, muito pouco. Quanto é? Mais ou menos um salário e pouco. Você consegue tirar um dinheirinho bom aqui com a máquina de sorvete? Tira. Tira mais ou menos a base de uns 700, 800 por semana. Ah, então tá bom. E você montou uma sorveteria mesmo, botou um toldinho. Tá chique aqui. É. Por enquanto tá bom, né? Como é que faz sorvete nessa máquina? Mostra pra gente. Opa, posso experimentar? Tá bom. O sorvete é bom. E o jeito é ter criatividade na hora de escolher a sua viração. Nesta casa, por exemplo, trança-se cabelos de vários tipos. Bom, não tem ninguém em casa, mas há um cartaz ali onde a dona Nenê informa os horários especiais para o carnaval, onde todo mundo quer dar um jeitinho no cabelo, e informa também o aumento de preços a partir de 1º de fevereiro. É pena que a dona Neném não esteja, que eu podia aproveitar e fazer um penteado afro no cabelo. Realmente foi uma pena não ter ninguém em casa. A Márcia ia ficar uma gracinha com trancinhas no cabelo. Mas mesmo sem as trancinhas, ela foi lá na Rocinha ver um outro tipo de viração que tem a ver com tranças. Tranças, costuras e remendos. No alto da favela da Rocinha, na Rua 1, Beco 1/5, aqui nessa casa, funciona uma microempresa artesanal que já vendeu os seus produtos até para a Alemanha. Aqui dentro não há máquina, só o trabalho das mãos destas mulheres. Elas fazem tapetes, colchas e roupas, cerca de 200 peças por mês. Nem sempre trabalham assim, juntas. Geralmente ficam cada uma em sua casa. Um olho no ponto, outro nas crianças. Entre a roupa no varal e a comida no fogão, produzem obras de arte. 20 artesãs formam a Coparroca, Cooperativa de Retalhos da Rocinha. A gente formou para fazer roupinha, coxa, tapete. E aí a gente só começou primeiramente com 2, aí começou a Severina também, a Dona Ana, aí formou a Dona Maria, aí depois fizemos o grupo de 20, né? Agora estamos trabalhando. Precisa a gente arrumar mais um local para arrumar a retalha e um local para a gente trabalhar tudo junto, porque você está
e um local para vender e o local para a gente trabalhar também, porque a gente se reúne tudo aqui no terreiro, né? Minha casa é pequena, não dá para a gente fazer reunião com o pessoal que vai se reunir tudo, que é as 20 pessoas. Aí quando a gente precisa de um local e precisa material para a gente também fazer uma ajuda também, uma ajuda de quem pode para ajudar a gente também, que a gente, você sabe, todo mundo é pobre, né? Uns têm marca, outros não têm, outros podem comprar o material para fazer, outros não podem também. E aí a gente está pelejando para Recife, enfrenta. É o motivo dessa cooperativa que a gente que estamos aí agindo, é para isso mesmo, para ver se fica melhor, né, o trabalho. E dá para ganhar um dinheirinho bom, Severina? Se a gente vender, a gente ganha. Se a gente não vender, a gente não ganha nada, né? Mas como é que vocês trabalham? Vocês trabalham por encomenda? Como é que vocês fazem para vender os trabalhos? Trabalha mais por encomenda. Porque sempre por encomenda já é um negócio mais certo, né? E como é que foi para você essa organização em cooperativa? Isso foi bom? Melhorou para vocês? Até aqui, né? Até aqui não está muito bom ainda não, mas a gente chega lá. Devagarzinho a gente tem que chegar lá, né? Quais são os maiores problemas de vocês? O maior problema é falta de retalho, falta de lugar para vender, uma coisa. Bom, essa coxa bonita aqui com esse ponto diferente, quem fez foi a Dona Maria. Dona Maria, isso é uma coxa de solteiro ou de casal? É de solteiro. Mas é grande, né? Quanto tempo a senhora leva fazendo uma coxa dessa? Leva muito tempo, passa um mês, passa... Depende de se tiver tempo, não sabe, se sobrar tempo, a gente faz até em 3 semanas. Mas sempre é um mês para a gente fazer uma coxa dessa. Dona Ana, como é que foi para a senhora encontrar todas essas outras mulheres, trabalhar com elas e formar essa cooperativa? Foi fácil, porque eu morava pertinho aqui, elas trabalhavam, mas eu estava por fora desse trabalho delas. Aí um dia a vizinha me falou, eu vim até aqui, me formei com elas e entrei no grupo, fiquei trabalhando. E é melhor trabalhar assim com as amigas? Eu gosto, porque para trabalhar fora para mim não dá. Eu tenho muito o que fazer em casa. De mulher lá em casa só sou eu mesmo. Meus filhos são tudo homem. Então fica mais fácil para mim trabalhar em casa. E eu gosto de trabalhar. Costurar eu adoro, para mim eu gosto de trabalhar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Mulher de cangaceiro não tem medo de careta, quando vê a coisa preta sai rolando pelo chão, põe o dedo no gatilho, bota fogo no sertão, tenente perde a patente, coroné perde o galão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Pois é, como tem coisa bonita por aí, né? E rendas comunitárias, um projeto rendoso. Assim como as mulheres da Rocinha, muitos brasileiros já aprenderam a importância da união. Semana que vem, você vai ver um outro exemplo disso, só que um pouquinho mais longe, lá em Israel. Isso mesmo, a experiência dos brasileiros que montaram um kibutz em Israel e também os planos dos judeus no Rio para criar um kibutz aqui mesmo. O kibutz é uma forma socialista de produção, onde todos são donos de tudo e onde o dinheiro nem precisa circular. Já imaginou? O prefeito Saturnino Braga e o presidente da FAMERJ, Chico Alencar, também foram conhecer o kibutz dos brasileiros e vão opinar. Será que dá para montar um kibutz no Rio? A resposta e o kibutz dos brasileiros em Israel você vai poder conhecer na semana que vem. E o horário você já sabe, né? Sábado às 6 da tarde, com reprise domingo ao meio-dia. Portanto, esperamos por você. Tchau, ou melhor, shalom.